propriedades individuais, mas aquilo que possibilitava as pessoas viverem, né, era, portanto, coletiva. A segunda forma de propriedade é a propriedade comunitária e estatal, né? Aqui eu terminei colocando uma imagem, que essa imagem de Teotihuacan, né, das terras, que assim há uma espécie de vazio, né? Batman se aprofunda muito nessas formas de propriedade aqui, mas era essa estatal, né? Teocrática, né? Mas era comunitária também, né? E que prevaleceu, portanto, na antiguidade, né? Da reunião de várias tribos, né? Por contrato ou por conquista, né? E também esse tipo de propriedade que vai originar a escravidão. Até porque você tinha um controle. Quando a gente fala de Estado, nós não estamos falando aqui ainda de Estado moderno, tá? Estado moderno é outra coisa, Estado tal como nós conhecemos, né? Os homens produzem suas representações, as suas ideias, mas os homens reais, atuantes, e tais como foram condicionados por um determinado desenvolvimento de suas forças produtivas e do modo de relações que lhes correspondem, incluindo até as formas mais amplas que essas possam tomar, né? Portanto, todas essas formas de propriedade que estão sendo apresentadas aí, elas seguem basicamente essa maneira como o Marx vai estar mostrando como se desenvolvem as relações sociais de produção, né? Já vai começar a haver uma oposição entre a cidade e o campo, né? E nas cidades é uma oposição entre alguns tipos de comércio, né? A terceira forma de propriedade feudal, ou propriedade por ordens, né? E aí a diferença é que na antiguidade as cidades tinham importância. Na época feudal, as cidades perdem importância, né? Desloca-se a produção e as atividades de trabalho para o campo, para as aldeias, para os feudos e para o controle que vai ser exercido pelos senhores feudais, né? A propriedade, portanto, fundiária e o trabalho servil, né? Aquele trabalho em que o servo não era dono da terra, mas ele tinha direito ali a produzir e tinha deveres também, de produzir tanto na terra do senhor feudal, quanto passar uma parte daquela produção de acordo com o que era cobrado pelo senhor feudal. E a Europa, ela entra num processo de desagregação, né, com a transição do escravismo para o feudalismo, com o desaparecimento do Império Romano, né? Então, as chamadas invasões bárbaras, né? Portanto, as migrações de povos que vieram lá das estepes asiáticas e que na verdade é que vai constituir o núcleo da formação do europeu, né? Não havia mais resistência para essas hordas, né? Para essas tribos nômades, e, portanto elas foram ocupando a Europa, invadiram Roma e vão se estabelecer por ali. Portanto, quem tinha propriedade, né, vai defender sua propriedade, porque o poderio romano não tinha mais condições de defender as propriedades, né? Então nós vamos ter um caos e, portanto, um deslocamento, né? No primeiro momento de colonato e no segundo momento, portanto, de servidão. É esse processo que vai vigorar no período feudal, um período mais ou menos de 1000 anos, em que todas as atividades, praticamente as mais importantes, se deslocam para o campo. Todo esse processo de transformação, tá, conforme está colocado ali por eles, parte da maneira como eles vão produzir, parte da maneira como vai se dando essas relações sociais que eles estabelecem. E aí ele vai dizer, olha, é a partir daí que as pessoas constroem, portanto, o seu imaginário, as suas ideias, a sua maneira de ver o mundo, né? Então, a base concreta dessas transformações tem que ser explicada na forma como os indivíduos se organizam, né? Nos modos de produção de cada época, né?
cuidado de não confundir uma época com outra, né? Ele tinha cuidado exatamente de que não se fizesse uma leitura anacrônica de cada um desses períodos, porque cada época é uma época, e ele enfatizava isso. E ela deve ser vista daquela maneira. E as ideias daquela época são as ideias que vêm da maneira como os homens se organizam, e principalmente são as ideias que são difundidas por aquela classe que detém o controle do poder. Portanto, as ideias dominantes de cada época são as ideias da classe dominante daquela época. E aí segue-se toda maneira como se constrói as superestruturas. Portanto, fazem parte dessas ideias a filosofia, a religião, o direito, e, por conseguinte, todo o aparato que é construído para que essas ideias se consolidem. A burguesia, o que ela vai fazer depois? Nesse período da Idade Média, toda a lógica e a maneira de ver o mundo era ditado pelas crenças religiosas, pelos dogmas da igreja. A burguesia rompe com esses dogmas e, ao invés de ser construídas essas ideias nos mosteiros, vai para as escolas. Então, a burguesia, ela transfere para as escolas aquilo que antes era ensinado nos mosteiros em relação à Idade Média. Com base na crítica, você vai lutar para transformar. Então não basta apenas interpretar o mundo, é preciso transformar. Isso é exatamente uma crítica a essa maneira contemplativa, e a maneira como os jovens hegelianos se limitavam, por exemplo, a simples crítica. Tem no livro da Sagrada Família, o subtítulo dele é a crítica da crítica crítica. Porque ele vai se bater exatamente a essa forma, digamos, contemplativa de ver o mundo. Ele se inquietava com isso, tanto ele quanto Engels, e propunha que era preciso transformar revolucionariamente. Mas adiante ele vai elaborar as teorias revolucionárias, a maneira como era preciso lutar para transformar. Então, enquanto materialista, é o que eles vão dizer, Feuerbach nunca faz intervir a história. E quando aceita a história, não é materialista. Nele, a história e o materialismo são coisas completamente separadas. Então ele busca de Feuerbach a concepção materialista de mundo, e ele identifica em Feuerbach um certo mecanicismo e junta o materialismo de Feuerbach com a dialética de Hegel. E portanto aí ele vai construindo essa forma de ver a história e de apontar que as transformações estão exatamente com base na ação concreta dos indivíduos. A divisão do trabalho oferece o primeiro exemplo do seguinte fato. A partir do momento que os homens vivem na sociedade natural, desde que, portanto, se verifique uma cisão entre interesse particular e interesse comum, ou seja, quando a atividade já não é dividida voluntariamente, mas sim de forma natural, a ação dos homens transforma-se para ele num poder estranho que se lhe opõe e o subjuga, em vez de ser ele a dominar. Com efeito, desde o momento em que o trabalho começa a ser repartido, cada indivíduo tem uma esfera de atividade exclusiva, que lhe é imposta e da qual não pode deixar de o ser, se não quiser perder os seus meios de subsistência. Bom, essa, evidentemente, é a maneira como os indivíduos se tornam reféns do trabalho em função do processo de exploração que uma classe